Boa noite. O nosso tema é voltado muito para o exemplo. Eu acho que quando a gente assim não tem uma bagagem alta para falar, tem que falar citando os exemplos que a gente já conhece, né? Então, vou começar com uma historiazinha, já é conhecida, eu acho que pela maioria, porque uma parte foi postada, né, no grupo. É de um pai que decidiu levar seus filhos ao circo. Ao chegar à bilheteria, ele fala: "Olá, quanto custa a entrada?" E o vendedor responde: R$ 30 para adultos e R$ 20 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam. Aí ele pergunta para o senhor que estava com os filhos: quantos anos eles têm? Ele estava com 2 garotos. E o pai responde: o menor tem 3 anos e o maior 7 anos. Com um sorriso, o rapaz da bilheteria diz: se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia, e você economizaria R$ 20. O pai, senhor de bons costumes, espírito correto, ciente dos deveres de honestidade, responde: é verdade. Pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que menti para obter uma vantagem, e jamais se lembrariam desta tarde como uma tarde especial. E finaliza: a verdade não tem preço. Hoje deixo de economizar R$ 20, que não me pertenceriam por direito, mas ganho a certeza de que meus filhos saberão a importância de sempre dizer a verdade. O atendente permaneceu mudo. Ele não esperava receber, naquela tarde, este grande ensino de honestidade. Com certeza, não lhe foi dado a oportunidade de aprender com os seus familiares. Assim, com este exemplo, ele teve uma tarde especial para se lembrar. Essa história ilustra uma cena em que os filhos presenciam uma atitude correta do pai. A história nos permite perceber que nada deve substituir a verdade. Educar é dar exemplo. Jamais devemos fazer pequenas concessões à mentira. O preço é alto demais. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo é tudo. A corrupção começa nos pequenos gestos e são passados às novas gerações como algo comum, que não tem problema. Os nossos atos impensados com relação a tirar proveito das coisas alheias, considerando ser de pequeno valor, nos leva a ver que é algo errado e deixamos de exemplificar, por acharmos que não estamos fazendo nada desonesto. Um servidor de um órgão público que tira uma fotocópia para um amigo, para um familiar, na impressora da repartição, está cometendo um ato errado.
Citamos a fotocópia por ser de pequeno valor, mas que esses gestos desencadeiam coisas maiores. E assim, muitas vezes, agimos desta maneira por já termos ouvido que quem não rouba nem herda nunca vai enriquecer. E tem outro, né? Não vou ser honesto. Os políticos são os que roubam mais. Se a gente for por esse prisma, a gente vai deixar o nosso conceito, a nossa base de procurarmos se elevar a cada dia, né? Se a gente for se deixar levar pelo jeitinho de tirar vantagem, né? De querer só o lado material da vida, o bem-estar pelo dinheiro, aí a coisa fica feia, porque a elevação vai por água abaixo. Se agirmos assim, o nosso procedimento como filho de Deus, que tem como objetivo se elevar, está acumulando débitos com a justiça divina, que mais tarde, em futuras encarnações, vamos passar por sofrimentos de prejuízos e talvez não compreendamos os motivos de tantos sofrimentos. A gente vem para a Terra com a única finalidade de se elevar moralmente. É uma pena porque no nosso estágio de evolução, a gente desconhece, né? Falta na gente a cultura, falta na gente a oportunidade de ler, falta na gente a oportunidade de frequentar uma casa de ensino. Aqui, por exemplo, no Semestre Cristão, nós temos o estudo, né, sistematizado. Então, tem estudo das obras de Jesus, do Evangelho. E isto vai ficando, né? Os que frequentam vão adquirindo conhecimento. E esse conhecimento, posteriormente, será passado para os outros. Mas, quando a gente não teve a oportunidade de receber o ensino, né? Então é muito sofrimento. Só que o ser humano foi criado, né? O espírito foi criado para reencarnar quantas vezes forem necessárias para ele se evoluir, para ele adquirir esse conhecimento. As leis de Deus não tem pressa não, né? Ele coloca o espírito no mundo e o espírito, se achar conveniente se elevando, vá. Se não for, não tem problema não, vai pagando as consequências pelos erros, e os que vão se elevando vão galgando uma vida melhor, né? Vão passando para um mundo melhor, e os que não têm a oportunidade ficam sofrendo mesmo, né? Faz parte da criação. Pensemos nisso e mudemos sempre de atitude. O Espírito iluminado da Igreja Católica, Santo Agostinho, nos abre os olhos com clareza nesta pequena mensagem. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, uma criança, ele tem a tendência é ele aprender pelo exemplo do pai e da mãe, né? O básico.
pelas pessoas que ele convive, é por onde ele vai se espelhar. Então, mesmo o pai não tendo tempo, ou a mãe não tendo tempo, no meu entender, deve, quando chegar em casa, na hora da novela, na hora das postagens, né? Na hora de bater o papo com as amigas, né? Ou o pai, que geralmente gosta do futebol, né? Gosta da sinuca, gosta da bebedeira com os colegas, mas não deve esquecer a necessidade de conversar com o filho ou com a filha, de orientá-lo, porque a criança vai se espelhar no que recebe, de ensinamento. Se a gente descuida, porque tem pessoas, porque tem uma condição financeira grande, né? Porque galgou postos, né, vantajosos na vida pública, por exemplo, aí é só brinquedinho bom para o filho, um bom colégio, né? Mas não acompanha, não dá do tempo. Que a gente vendo, o tempo para o filho é o melhor presente, né? Eu já li alguns relatos aí, em Educar e Crescer, por exemplo, que tem crianças que no momento que está com problemas psicológicos, né, isolamento, alguma coisa assim desse tipo, é que o profissional vai investigar por que daquela tristeza, por que daquela angústia, por que daquele problema que a criança está tendo, e vai analisar que a criança tem uma condição financeira muito grande, né? Muitas coisas materiais ao redor, mas ele não tem o aconchego do pai e da mãe. Aí ele se sente desprezado, ele se revolta. É uma coisa muito pesada. Então vamos analisar este tópico de Santo Agostinho. O ser humano reencarna com o único objetivo de crescer, não no sentido do crescimento material, mas este faz parte da conjuntura do desenvolvimento da humanidade. O crescimento real da reencarnação é no sentido moral. É a oportunidade que está sendo dada para o espírito se refazer, se reconciliando com os adversários, pondo em prática os costumes de fraternidade, do amor, do perdão, e assim aprendendo que nós somos todos uma só família, somos todos irmãos. Estamos aqui reencarnados para aprender, ajudar o próximo e cooperar todos, em todos os sentidos, na criação e desenvolvimento dos povos. A gente analisando, quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, a gente vê, a gente sente a responsabilidade do objetivo da nossa finalidade em vir à Terra, né? Quando a gente não tem esse conhecimento, eu tiro baseado na minha pessoa. A gente pensa que é só que a gente veio para cá para se engrandecer, né, intelectualmente, financeiramente e ter boa vida. A gente, quando não tem esse conhecimento, essa conscientização, a gente só pensa no bem-estar próprio. É aquele nosso negócio, venha a nós e o vosso reino, nada, né? A gente não se preocupa com o futuro da humanidade. A gente acha que essa preocupação é dos órgãos governamentais, né? É dos educadores, mas a responsabilidade é de todos.
A necessidade do esforço para a melhora do mundo é toda nossa. Cada um de nós deve fazer sua parte. A gente começa pela casa da gente. A gente tem que se doar, a gente tem que se esforçar para ensinar. Ensinar o de casa, ensinar os amigos, ensinar o próximo. Levar sempre uma palavra de luz, principalmente para aqueles que desconhecem a doutrina, no meu entendimento. O doutor Roberto Almeida, lá do Pará, no livro Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, relata um tópicozinho do livro dele. Vou ler para vocês. A educação nobre, comandada pelos pais, estabelece valores e princípios morais que vão sendo esculpidos gradativamente em cada elemento da prole, criando um ambiente, uma cultura de harmonia e paz, que fortalecerá para todos um futuro esperançoso e feliz. Quando a família não observa esse desempenho, perde sua função, adoece e mostra que não está bem, por meio de um dos seus membros mais sensíveis e vulneráveis, o qual assume comportamento alterado, variando desde a simples irritação até a enfermidade orgânica, da ação agressiva, destrutiva, ao uso de drogas, do desequilíbrio destrutivo até um transtorno psiquiátrico. Então, meus amigos, quando os pais, eu cito os pais porque são os mais velhos naquela família que está sendo criado, Então, quando os pais não orientam por falta de cultura, por falta de conhecimento, por falta de tempo, por deixar para lá, eu dou a comida, eu boto na escola e boto a empregada e pronto, acha que fez a parte. Quando essas crianças se tornam adultas, aí vem o problema para dentro de casa. Essas crianças vão ser orientadas pelos coleguinhas. Essas crianças vão ser incentivadas, hoje com essa mídia aí muito desenvolvida, em todos os sentidos, bons e ruins, essa criança vai ser levada para pornografia, para maldade, para tirar vantagens erradas, para criar grupos, de coisas pesadas, de disputa, de corrida, essas coisas que faltam o equilíbrio por falta do apoio. Porque quando o adolescente não tem o aconchego do pai e da mãe para conversar, para se espelhar, ele vai buscar lá fora. E, no meu entender, o maior pai e o pior pai é o mundo. O mundo traz coisas boas para o ser humano, traz coisas ruins para o ser humano. Vai depender muito da tendência dele. A melhor forma de se educar um filho é através do exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. O psicólogo Orlando Kingsley, ele conta que fez uma palestra uma certa vez em Minas, falando sobre o exemplo. E quando terminou a palestra, uma mãe da plateia o procurou, questionando com ele com relação se essa
parte do exemplo, essa parte da rigidez na infância, né? Essa disciplina rigorosa, sem maltratar, era necessária. Esse, por exemplo, levar o filho para a igreja, levar para a evangelização, né? Obrigar, força de expressão, a rezar toda noite, né? Tem mãe que bota, hoje eu não sei se ainda fazem isso, mas as mães antigamente colocavam para rezar e ficavam assistindo o que o filho rezava. Então, essas coisas assim, ensinar alguma palavra de Jesus, né, sobre o perdão, sobre o amor, essas coisas assim, quando são passadas para os nossos filhos, eles, quando ficam grandes, vão refletir, vão seguir aquela carteira. Então, essa mãe tinha um filho que ela criou nesse regime, né, de dureza. E o filho, por necessidade profissional, foi embora para outro país, né? E ela ficou assim, com a palestra do Rossandro, ela ficou com a curiosidade de conversar com o filho, para saber se o que ela tinha usado com ele tinha dado resultado para ele. Aí ele disse: mamãe, ela ligou para ele, né? Ele disse: mamãe, eu estou aqui passando por um conflito, uma situação de relacionamento, e se não fosse o que eu aprendi quando a senhora me levava para a evangelização, eu já tinha colocado uma pessoa aqui para desencarnar. Quer dizer, então o ensinamento que ele aprendeu serviu na vida dele. Nos provérbios bíblicos encontramos uma frase muito bonita: ouve, filho meu. É o apelo de um pai amoroso, ensinando ao filho as regras do bom viver. É a partir de um conjunto de valores já padronizado que o pai assim o faz. Entretanto, sua preocupação não é despejar sobre o filho um código de regras, mas ensinar valores que o prepararão para a vida. Para isto, ele utilizará o exemplo, mostrando que a atitude fala muitas vezes mais alto que as palavras. O que é que adianta, por exemplo, tem pessoas que cometem atos assim que eu não acho ético, ensinar para os que estão em casa: se alguém bater na campainha, tocar na campainha ou bater na porta, diga que eu não estou. Se a gente disser isso para um adulto, o adulto pode saber os motivos, ou pode entender os motivos que aquele outro está mandando dar aquele recado daquela maneira. Está e dizendo que não está. Mas, para uma criança, para um adolescente, é pesado. Quem está fazendo isso está ensinando a criança a mentir. Na maior classe e na maior inocência, a pessoa passa esse comando sem saber o que está passando. E esse adolescente vai fazer isso quando crescer, porque foi o que ele aprendeu, foi o exemplo que ele adquiriu. Devemos, na criação dos filhos, atentarmos para a importância dos limites. Os pais devem satisfazer as necessidades dos filhos, não vontades. O meu avô era uma pessoa de pouca instrução.
Naquela época existia o primário, hoje é o ensino fundamental. Então ele estudou mais ou menos 4 anos na vida dele. Mas ele tinha uma regra muito interessante, que eu só vim despertar com a maturidade. Ele dizia que vontade de menino é a de gente grande. Na época que ele falava essas coisas, eu não entendia. Agora eu entendo que ele queria dizer que a criança não sabe o que é correto para a vida, para o ambiente, para o corpo, né? Para a convivência. A criança não sabe, quem sabe é o adulto. Aí o adulto tem que ter o comando das atitudes da criança. Os pais devem educá-los, não agredi-los. No passado, havia uma distância muito grande entre pais e filhos. A educação era muito rígida e severa, composta por limites castigadores e, não raramente, castigos corporais e humilhantes. Esses antigos hábitos de falsa moral faziam com que pais, muitas vezes, desprezassem famílias, obrigando, por exemplo, que uma filha fosse viver em um convento por haver se relacionado com o namorado. Olha que coisa absurda. Quer dizer, os pais, antigamente, na ignorância, que a gente tem que ter de misericórdia para com eles, porque também não tinham conhecimento, quando havia uma decepção, assim, né, no lado que a gente considera moral, alguns desprezavam, deixava o filho sem força de tanto bater, né? Tinha filhos que largavam da família e iam embora por causa da pisa que era grande demais, a mágoa. Essas coisas pesadas. E usavam do critério de costumes bárbaros, se expressando assim: você é um dedo que cortei. Eu vou contar uma coisa para vocês rapidinho, vocês nem acreditam. Eu conheço, eu tenho um amigo que já trabalhou comigo, que me disse: Eleonório, meu avô cortou o dedo com um facão. O avô dele está vivo. Ele disse que a filha cometeu lá um ato que ele não gostou, deve ter sido em relacionamento. E ele botou o dedo no cepo, pegou o facão e... aqui em Parnaíba. Eu fiz questão de falar isso para vocês entenderem a ignorância do ser humano, como ainda é forte. Em pleno ano 2000, né? Muitos anos já do ensinamento de Cristo. Está certo que a doutrina está com mais ou menos 200 anos, mas os ensinamentos de Cristo vêm de longo tempo, e a pessoa, na época de hoje ainda, fazer isso no corpo físico, né? Pela raiva, pelo ódio, por essas coisas. Em outros casos, pais usavam tamanha violência com os filhos, que depois de aplicarem uma surra, a mãe tinha necessidade de lavar as costas do filho com água e sal, para ajudar a sarar a tamanha crueldade. Esses castigos de elevada ignorância deixavam os filhos numa situação de tamanha insegurança que não tinham coragem de contar as coisas que, pela idade e pouca maturidade, acontecia. Dessa situação,
Eu tive conhecimento de 2 casos, lá na minha terra, Juazeiro do Norte, de filhos dos pais com muito boa condição financeira, mas que chegaram a cometer situação difícil, né? Constrangedora para todos. Um filho saiu com o carro do pai, que ele havia comprado, um carro novo, bateu, com medo da reação do pai, que era muito violento, se suicidou. E outro tomava conta de uma empresa, né, dele, que o pai entrou com recursos financeiros, e num certo período lá ele se perdeu financeiramente, a empresa faliu, e ele, para não enfrentar o pai, que não sabia força de expressão, ele já sabia da reação do pai, da violência, se suicidou também. Uma situação muito triste para a família, uma situação muito triste para a sociedade, uma situação vergonhosa, né? Porque a atitude da criação fez com que uma pessoa sem equilíbrio, sem conhecimento, desse término à vida corporal, né? Achando que ia resolver a situação. Porque também, se tivesse o conhecimento da doutrina, né, sobre o suicídio, eu acho que talvez tivesse evitado. Essas situações de famílias que predominam o orgulho, o egoísmo, não convivem com os ensinos do Cristo. Se os seres humanos tivessem conhecimento da finalidade da existência, praticassem o estudo dos ensinos de Jesus, usassem da compreensão e da caridade, as convivências seriam outras. Com o tempo, felizmente, muitas mudanças se operam nessa relação e os pais foram se aproximando de seus filhos. Graças a Deus. O ensino do Cristo, os exemplos que o Cristo nos deixou, nos obriga, graças a Deus, a termos uma consciência do ensino moral, de colocar em prática o perdão, de procurar ser manso, de procurar ser pacífico, de procurar ser compreensivo, porque essas coisas materiais são passageiras, né? O Espírito é eterno, e o Espírito só leva os bons ensinamentos. A selvageria para ele não vai influir de nada na vida futura. O problema é quando os pais se tornam antirrepressivos e têm dificuldades para impor limites aos filhos. Quer dizer, os pais devem agir com carinho, devem agir com amor, mas não devem perder o pulso. A palavra do pai e a palavra da mãe tem que ser a final, porque o adolescente não tem conhecimento das consequências. Então, deixam que seus filhos façam o que querem, quando não tem pulso. Passem da conta e se tornem indisciplinados e irradios a qualquer determinação dos adultos. Crianças e adolescentes sem limites não se sentem amados. É uma coisa que eu antes não havia despertado para isso. Eu achava, né, na minha ignorância, que uma criança criada solta, com toda a liberdade, com todos os brinquedos, né, com as faltas de regras, ela ia se sentir bem.
ela simplesmente se revolta no futuro, né? Com o crescimento. É algo como um sentimento de que os pais não se importam com o que eles fazem. Quer dizer, no momento que eles estão fazendo as coisas erradas, sem orientação, eles acham bom. Quando eles vão crescendo e vão percebendo que estão fazendo o que é certo e o que é errado por conta própria, eles se revoltam com os pais. Porque os pais não os orientaram. Inseguros afetivamente, usam do mau comportamento para chamar a atenção dos pais. Então, quando a criança se sente desprezada, né, que o pai não tem tempo para dar um apoio, dar um carinho, passear, para conversar, para brincar, aí eles vão aprontando, dá assim, pela constituição deles, né, dá um flash para eles se tornarem rebeldes, chamarem a atenção de uma maneira ou de outra. O doutor Issam Tiban fala o seguinte: o leite alimenta o corpo, o afeto a alma. Criança sem alimento fica desnutrida. Criança sem afeto entra em depressão. Crianças que ficam soltas demais tendem a se perder, a ficar sem referência. Assim, muito carinho, aliados a um tratamento disciplinador, com limites claros e bem estabelecidos, promove a segurança emocional que os filhos precisam. O filho precisa ser convencido de que é amado e a disciplina é uma grande ferramenta. Estabelecendo regras, rotinas e desenvolvendo um vínculo saudável com os filhos, eles entenderão que não terão que apelar para a revolta no sentido de chamar a atenção e ganhar afeto. Os limites ajudam a formar a estrutura da personalidade dos filhos e, por tamanha importância, devem ser aplicados com todo cuidado. Mas nisso existe outro fator relevante. Os pais nunca devem se esquecer de que os filhos aprendem por imitação e, portanto, eles devem exemplificar os limites que impõem. Coerência é fundamental. No Livro dos Espíritos, na questão 208, diz o seguinte: os pais exercem grande influência sobre os espíritos dos filhos. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha a doutrina aí, né, no Livro dos Espíritos, puxando as nossas orelhas. Todos nós estamos aqui reencarnados neste planeta de provas e expiação para quitarmos parcela dos nossos débitos. Devemos observar que o conhecimento da doutrina do Evangelho de Jesus nos está chegando agora. Os nossos antepassados não tiveram essa oportunidade. Desta maneira, devemos perdoar e compreender o que nos foi necessário passar para a quitação dos nossos débitos. Então, o filho que nesta encarnação recebeu agressões dos pais, né, pelos pais desconhecerem a situação,
eles devem se conscientizar que houve a violência, né? Houve a agressão dos pais, mas que era necessário eles passarem por essa situação, né? Eles pediram para vir nascer nesse clima. Tinham débitos com a justiça de Deus e precisavam seguir a disciplina. E, no meu entender, a chibata foi necessária. No Livro dos Espíritos, também na questão 210, diz que melhorar o espírito do filho é dever dos pais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o pai não cria o espírito do filho, mas cumpre-lhe auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os pais devem aplicar-se ao estudo dos bons e maus instintos que os filhos trazem das existências anteriores. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, mais um lembrete: nós somos responsáveis por domar o instinto do filho ou da filha, dos nossos filhos, quer dizer. Se ele tem aquele jeitinho de rebeldia, né, e precisa ser freado. Mamãe dizia que para cavalo comedor, cabresto curto. Então, se o filho não atende, né, se o filho tem aquela rebeldia, aquela revolta, aquela coisa, é segurar a rédea. Porque senão, mais tarde na adolescência, é só decepção. E eles vão culpar os pais por não terem tido pulso com eles. Eu achei uma frasezinha também interessante. Ao invés de comprar para seu filho as coisas que você nunca teve, ensine-o as coisas que nunca te ensinaram. E, finalizando a nossa parte, uma colocação de Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa receberá se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro.